Graça e paz, irmãos, graça da parte de Deus, o nosso Pai, graça da parte do Senhor Jesus, o nosso Salvador, graça da parte do Espírito Santo, nosso Consolador, que tem nos mantido em pé, mantido fortes, tem nos mantido vivos nesses últimos tempos, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas é muito bom estar com os irmãos novamente, virtualmente, mas com certeza carregando os irmãos no nosso coração e sendo carregados pelos irmãos também no coração dos irmãos. Nós nos reunimos mais uma vez para louvarmos a Deus, para dirigirmos a Ele os nossos cânticos, dirigirmos a Ele os nossos agradecimentos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E para meditarmos na palavra de Deus, para ouvirmos o que Ele tem para dizer, especialmente no mundo caótico em que estamos vivendo, em que nós precisamos de orientação, precisamos de sabedoria, precisamos de força. E somente encontramos isso na palavra de Deus, encontramos isso na mensagem de Deus no Senhor Jesus e nas Escrituras. Os irmãos, então, para Deus nesse momento, o irmão Guilherme que vem aqui nos dirigir ao Senhor em louvor, nos dirigir ao Senhor com seus cânticos, e que os irmãos estejam nesse momento sentindo a comunhão, sentindo a força, sentindo a inspiração e a iluminação do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos cantar a Deus nesse momento. Guilherme? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ele é grandioso, ele é poderoso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos conservado a vida. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor está conosco em meio às lutas, às dificuldades. Ser com aqueles, Senhor, que estão aflitos nesse momento, em nome de Jesus. E pela fé a Deus, nós cantamos: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Obrigado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ecoe nos nossos corações agora e que ela chegue aos nossos corações e gere frutos de transformação, de vidas arrependidas, transformadas pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quero meditar com os irmãos hoje no texto do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Dos versículos 24 até o versículo 31. Marcos capítulo 13, 24 a 31. Marcos 13, de 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá,
A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Estamos vivendo dias de angústia. Eu havia preparado alguma coisa diferente para meditar com os irmãos essa semana, mas de ontem para hoje o meu coração ficou muito angustiado. Assistindo o noticiário, fui ficando cada vez mais depressivo, a verdade é essa. E lutei com os meus pensamentos, com o meu coração, até durante essa noite, imaginando o que eu poderia falar à igreja neste momento. Meu coração já não estava mais afinado com aquilo que eu queria falar. Então, eu comecei a lutar com a palavra de Deus, lutar comigo mesmo, lutar com o meu espírito. E algumas coisas começaram a brotar no meu coração e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Na verdade, eu, particularmente, estou muito angustiado. Estou ficando cada vez mais temeroso. Cada vez mais pessoas conhecidas minhas têm sido afetadas pela Covid. Dia desses, uma colega de trabalho que senta a uns 2, 3 metros de mim no escritório, ficou de quarentena em casa porque começou a ter alguns sintomas, começou a sentir um pouco de dor de garganta, um pouco de dor no corpo. Quando fez os exames, quando fez o teste, foi testada positiva para a Covid. E o seu quadro foi se agravando bastante. E ela foi para a casa da família, não é aqui em Bragança, e lá foi ao hospital, colocada no oxigênio, passou muito mal de acordo com as mensagens que ela mandou para a gente. Depois foi para a casa dos pais e continuou mal, mas já não podia nem mais voltar para o hospital por falta de vagas. Isso é um caso apenas. Pessoas conhecidas nossas na mídia, pessoas conhecidas nossas na política, pessoas conhecidas nossas dos nossos relacionamentos, parentes nossos, gente da nossa própria casa. Nós já não sabemos mais para onde olhar. Não sabemos mais o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer hoje à tarde. Temos medo de nos encontrar com as pessoas, temos medo de nos misturar com as pessoas, temos medo de sair de casa e voltar contaminado. Nós não sabemos o que pode acontecer se formos contaminados, se ficaremos assintomáticos, se ficaremos com efeito, com sintomas leves e nos curaremos em casa. Se iremos para o hospital, seremos medicados e voltaremos para casa. Se ficaremos internados numa enfermaria e seremos curados. Se teremos que evoluir para uma UTI, lá permanecer alguns dias, sofrer, mas ser curado. Ou se iremos vir a óbito. São várias as possibilidades, são muitas as variáveis. Por outro lado, nós também conhecemos pessoas, conhecemos gente da mesma forma, que está passando necessidade financeira. Pequenos negócios ou grandes negócios. Gente que investiu um patrimônio de toda a vida num comércio, num restaurante, numa lanchonete, num negócio qualquer, procurando, sobreviver. Agora as portas se fecham, davam um emprego, agora os empregos acabaram, e essas pessoas estão desesperadas. Muitas nas filas, aguardando uma cesta básica. E aí você olha para esse panorama, você olha para esse quadro todo. E o coração começa a ficar muito angustiado, muito deprimido. E eu me lembro das palavras do salmista, quando ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Nos tempos do salmista, as pessoas acreditavam que os deuses moravam nos montes. Então eles olhavam, eles elevavam os seus olhos para os montes, procurando o seu Deus. Procurando o seu Deus no momento de necessidade, clamando ao seu Deus para que o seu Deus suprisse as suas necessidades, que o seu Deus os curasse, que o seu Deus os fizesse prosperar. Por isso o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Como todo mundo faz, eu estou elevando, mas é onde vem o socorro? Eu não encontro o socorro nos montes. Não encontro o socorro nas alturas. Eu não encontro o socorro nas montanhas, para onde todo mundo está olhando. De onde nos virá o socorro, meus irmãos? Nós hoje assistimos a uma batalha sangrenta entre agentes e atores políticos e econômicos. De quem é a culpa? A culpa é do presidente? A culpa é dos governadores? A culpa é dos prefeitos? A culpa é dos hospitais? A culpa é do ministério? A culpa é das secretarias? Nós temos uma mídia que parece que se deleita em contar médias de mortos e médias de catástrofes, como se estivessem fazendo uma estatística de futebol. Qual foi a média de gols dessa rodada? Qual foi a média de gols no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? A média de gols de cabeça, a média de gols de passe. Quantos passes determinado jogador deu em média em todo o campeonato? Valeu a pena investir tantos milhões de reais naquele jogador? É óbvio que nós precisamos ser informados. É óbvio que nós precisamos ter a noção do que está acontecendo. Porque sem a informação, nós não temos como administrar a nossa crise particular. As nossas decisões têm que ser tomadas com base em informações. Mas parece que o deleite da mídia é criar um clima cada vez mais catastrófico. De tal maneira que nós temos algumas opções, algumas reações típicas. Alguns ficam letárgicos. Vamos ficar letárgicos. Não está acontecendo nada, tudo não passa de um problema passageiro, vamos viver a vida, afinal de contas nós não podemos continuar confinados, não podemos continuar com a nossa liberdade restrita, vamos viver a vida, não, nada está acontecendo, mal nenhum me atingirá. Uma outra reação pode ser o desespero total. E o desespero leva a atitudes irracionais. Não demora muito, nós vamos ver essa situação criada por essa pandemia levar as pessoas a atitudes de desespero que nós não esperávamos daquela mesma pessoa em condições normais. É como num jogo de futebol. Uma pessoa educada, uma pessoa refinada, no meio de uma torcida que se levanta para brigar com a outra torcida, ela sai junto na briga. Porque ela perde a consciência de si. Ela vai viver a consciência do coletivo. E é o que pode acontecer também, diante do desespero, da fome, diante do fato de que o seu parente pode morrer numa maca fora agora do hospital. Antes era no corredor do hospital, agora é fora do hospital. Ser sufocado, uma das mortes mais terríveis que existe. Pessoas que voltaram dessa situação dizem que pediam a morte e a morte não veio. Tamanho era o desespero. Mas nós olhamos então para os montes, procuramos a solução, procuramos como resolver os nossos problemas. Quais são os nossos montes? Para que deuses nós estamos voltando os nossos olhos? Quais são os deuses que podem hoje solucionar a nossa crise? Nós olhamos para o Deus política. Nós olhamos para o Deus governadores, Deus presidente, o Deus secretários. Nós olhamos para o Deus ministério. E ele não resolve. Nós olhamos para o Deus economia. O Deus economia que pode pelo menos colocar comida no prato. E o Deus economia não resolve. Nós olhamos para o Deus ciência. O Deus ciência é importante. A ciência é importante, mas o Deus ciência tem limitações. Ela ajuda, tem ajudado e vai ajudar. Mas existem limitações, até mesmo para a ciência. Para quem nós vamos olhar? Onde está o Deus? Em que monte está o Deus? O Deus política, o Deus economia, o Deus ciência, que vai
resolver esse problema. Não há. Alguns vão confiar no Deus política. Outros vão confiar no Deus da economia. Outros vão apostar todas as suas fichas no Deus ciência. Nós vemos isso acontecendo no dia a dia. E, infelizmente, cada um adora o seu Deus e vira uma guerra de deuses em que o meu Deus é mais efetivo que o seu. O meu Deus tem razão, o seu não tem razão. O meu Deus tem a solução, o seu não tem a solução. O seu Deus está criando problemas, o seu Deus está criando problemas e os deuses brigam entre si. Nós vemos o Deus política brigando com o Deus ciência. Nós vemos o Deus economia de mãos atadas sem nada poder fazer. E as pessoas adorando cada um desses deuses. Eu tenho o meu Deus de preferência, eu prefiro o Deus política. Eu tenho o meu Deus de preferência, eu prefiro o meu Deus ciência. Mas eu quero o meu Deus economia. E eu ofereço sacrifícios para esses deuses e eu brigo com as pessoas em função dos deuses a quem eu empenho a minha devoção. Então nós ouvimos as palavras do profeta Jeremias que diz: maldito é o homem que confia no homem, que tem no seu braço a força do seu poder. A palavra de Deus rotula de malditos todos aqueles que colocam a sua confiança no braço do homem. Todo aquele que deposita a sua confiança nos homens é classificado pela palavra de Deus como maldito, como amaldiçoado. Deus, ele usa palavras pesadas, ele usa palavras fortes, que nós não usaríamos no nosso dia a dia, sob pena de sermos rechaçados, sermos presos, sermos punidos. Mas Deus não tem o menor pudor, e não tem a menor restrição. Ele chama de amaldiçoado, de maldito, todo aquele que coloca na mão dos homens a sua confiança. A partir do momento em que eu confio que os homens vão resolver os meus problemas, e somente os homens, então eu sou, à luz da palavra de Deus, um maldito. E a partir do momento que eu vou além, eu deposito nas mãos de um Deus específico a minha total confiança e ouso discutir, ouso entrar em conflitos, batalhas, guerras e brigas contra aqueles que confiam nos outros deuses, então eu sou mais maldito ainda. Se a minha confiança está no homem político, está no homem presidente, está no homem governador, governadores, eu sou um maldito. Se a minha confiança está no Ministério da Economia, se a minha confiança está no ministro da Economia, eu sou um maldito. Se a minha confiança está exclusivamente no cientista, se todas as minhas fichas forem apostadas apenas na ciência, eu sou um maldito. Porque a palavra de Deus é clara nesse sentido. A política é bênção, a economia é bênção, a ciência é bênção. Mas os homens por trás dessas bênçãos não podem ser os nossos deuses. Não são eles os que merecem a nossa total devoção. Se a minha confiança está num ou no outro, exclusivamente neles, então eu sou, à luz da palavra de Deus, maldito. Por que eu sou maldito? Porque eles não podem resolver os meus problemas. Esses deuses, nos seus devidos montes, nos seus devidos altares, não têm nada para me oferecer como solução para o meu problema. Como solução para o problema da pandemia. Como solução para o problema da fome. Nós temos visto isso no mundo todo. O nosso país é, de fato, hoje um país bastante problemático. Mas nós não podemos dizer que ele é o único. Nós não podemos dizer que o problema está controlado ou resolvido em qualquer lugar do mundo. Nações que se gabavam de ter administrado a crise com competência, hoje estão novamente entrando na mesma toada que estavam há um ano atrás. Por que isso? Simplesmente porque estes deuses, em quem se tem depositado toda a confiança, não são capazes de resolver. Não são capazes de dar uma solução. Estivessem eles dispostos a resolver, então eles colocariam a sua confiança em Deus e não em si mesmos.
E enquanto nossa visão, a nossa fé não for além desses deuses, não for além desses montes, então nós continuaremos a sofrer, continuaremos a morrer, continuaremos a adoecer, continuaremos a empobrecer, continuaremos a brigar. E Deus queira ou Deus não queira que cheguemos aos atos mais irracionais de violência para tentar garantir a própria sobrevivência. É pessimista? Sim, é pessimista. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, meus irmãos. Nós não podemos brincar de poliana. Está tudo bem, está tudo ótimo. Não, não está. Não está. É preciso tirar as vendas dos olhos. Nem esse Deus, nem esse Deus e nem esse Deus, nenhum Deus humano pode nos resolver os problemas. Nenhum deles. A Bíblia diz que eu elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? E o salmista, então, ele conclui: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vem dos deuses que estão nos montes. Não vem da ciência, não vem da política, não vem da economia. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, mas tudo isso o que tem a ver com o texto que nós lemos? Um pouco. Jesus está aqui terminando aquilo que se chama o sermão escatológico. Ele está falando do fim dos tempos. Muita gente hoje começa a questionar: será que o que nós estamos vivendo é um sinal do fim dos tempos? Colegas meus de trabalho, que não são cristãos, que não conhecem a palavra de Deus, eles mesmos dizem: é o fim dos tempos. O mundo vai acabar. É a sabedoria popular que está dizendo isso. E a palavra de Deus nos diz realmente que o mundo vai acabar um dia. Que o mundo de fato vai terminar. Que o mundo de fato vai terminar. Eu não digo, ou não posso dizer, não tenho autorização das Escrituras para dizer que este é o momento do final do mundo. O Senhor Jesus disse para os discípulos, um pouco antes desse mesmo sermão: olha, deste dia, a respeito daquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos, nem eu, nem o Filho, mas somente o Pai que está nos céus. Mas ele continua e vai dizer: olha, mas só que tem o seguinte, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está dizendo para os discípulos, está dizendo para o pessoal que o está cercando: olha, do mesmo jeito que vocês conseguem saber que o verão está chegando, quando vocês olham para a figueira e vê que ela está começando a florescer, e aí vocês sabem que o verão está chegando e está na hora de preparar o próximo plantio, a próxima colheita, a próxima safra. Então vocês usam o brotar da figueira como um sinal disso. Também da mesma forma eu digo que quando todos esses sinais que eu estou dizendo acontecerem, então fiquem cientes, está chegando o fim. O fim está próximo. Mas em que data? Não sabemos. Dá para dar uma data aproximada? De forma alguma. Mas como é que podemos saber então que o fim está próximo? Quando estes sinais acontecerem. E Jesus fala: o sol vai escurecer, as estrelas vão cair do céu, e os poderes serão abalados, a lua não vai dar luz. Na verdade, Jesus está usando uma linguagem metafórica. O sol sempre deu luz, a lua sempre deu luz, as estrelas sempre ficaram no mesmo lugar. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo aquilo que sempre foi fixo, tudo aquilo que sempre foi certo, tudo aquilo que sempre foi imutável, vai começar a se tornar mutável. Toda a certeza do homem começa a se esfacelar. Toda a certeza que a humanidade sempre se gabou de ter, de ser a dona do seu próprio destino, e de ser capaz de resolver todos os problemas com a força do seu braço, acaba se esfacelando. O que a pandemia está nos mostrando é que todas as nossas certezas hoje estão se relativizando.
E nós não temos mais certezas. Tudo que nós temos hoje são dúvidas. Tudo que os cientistas têm hoje são dúvidas. Tudo que a política tem hoje são dúvidas. Ninguém tem certeza de mais nada. Ainda essa semana, aumentando um pouco o escopo das nossas dúvidas, ainda essa semana Estados Unidos e Rússia começaram a entrar em atrito diplomático, a ponto dos Estados Unidos chamarem de volta de Moscou o seu embaixador. Isso, de acordo com o direito internacional, é uma declaração de guerra. A China começa a se movimentar no Mar da China, colocando ali os seus navios, os seus destroyers, prontos para atacarem os aliados americanos, Japão e Coreia do Sul, para provocar os americanos. Então nós observamos que está se desenhando hoje no mapa mundi uma cena de conflito. Nós não sabemos quando é que alguém vai primeiro apertar o botão. Ainda há pouco tempo, no final do ano, quando o presidente americano, o Trump, ele perdeu as eleições, o grande medo da sociedade americana e dos generais era que ele, que tinha acesso ao mecanismo que dá início a uma guerra nuclear, se valesse disso. Tamanho era o grau de loucura que ele estava. E esse tamanho, grau de loucura que ele estava, mostra para nós o quão incerto é o nosso futuro. Porque qualquer pessoa que esteja fora de si pode, a qualquer momento, num surto de prepotência, acabar com o mundo. Basta que o presidente da Coreia do Norte invente de acabar com o mundo, ele acaba. O presidente russo acaba. O da China acaba. O americano acaba. Porque nós temos hoje um arsenal nuclear na mão dessa gente que é capaz de explodir a Terra centenas de vezes. A próxima guerra na próxima guerra nada vai sobrar. Então, de um lado, nós temos uma pandemia para a qual não temos respostas. Do outro lado, nós temos um cenário político mundial que se mostra cada vez mais belicoso e inseguro. Nós não sabemos quem vai dar o pontapé inicial, mas quando o jogo começar, ele não terá volta. Ele só vai terminar quando não tiver mais ninguém no campo. E isso vai ser uma coisa de minutos. Então, meus irmãos, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes. Ninguém pode me socorrer. Nenhum desses deuses que estão aí na nossa frente hoje, nas telas da nossa TV, podem nos socorrer. E se eu colocar a minha vida, a minha confiança, o meu destino, a minha segurança na mão de um desses deuses, a palavra de Deus me chama de maldito. E o Senhor Jesus é muito claro. Ele está falando aqui do final dos tempos. E ele está dizendo, olha, assim como o florescer da figueira anuncia o verão chegando, então vocês sabem quando vai começar a nova safra, assim também quando vocês virem esses sinais, vocês fiquem atentos, porque o fim está chegando. Então, quando nós olhamos para esses sinais que Jesus nos oferece, o sol não dando seu calor, a luz não dando a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo dos céus, ele está mostrando que tudo aquilo que era fixo, tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era líquido, começa a se abalar. A ciência, ela nos mostra de forma interessante, e os cientistas cristãos mostram de forma interessante que o simples fato da órbita da Lua ao redor da Terra ser essa que está fixada, é que garante a vida na Terra. Se a Terra fosse inclinada um pouco mais ou um pouco menos, não haveria vida na Terra. Ou seja, a própria ciência mostra que essa fixidez das leis naturais mostra que Deus existe. Essa rigidez das leis naturais, essa certeza matemática das leis naturais mostra que Deus existe. Mas a palavra de Deus está dizendo que vai chegar um momento que Deus vai intervir de tal modo que tudo aquilo que sempre foi fixo, sempre foi líquido, sempre foi certo, vai ser abalado, vai ser relativizado. E quando isso acontecer, então nós podemos começar a esperar pelo fim. E hoje nós vemos que tudo que sempre foi fixo e inabalável está sendo abalado. A nossa certeza do futuro está abalada. A nossa capacidade de investimento está abalada.
o nosso emprego está abalado, a nossa renda está abalada, a nossa saúde está abalada, a nossa vida está abalada. Nós não temos hoje mais certeza de nada. E a pandemia mostrou isso para a gente. E a possibilidade de uma guerra nuclear começa a mostrar isso para a gente. E nós somos chamados pela palavra de Deus a duas coisas principais. Falar como o salmista: coloco a minha confiança em Deus. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não vem dos deuses que tentam captar ou cooptar a minha confiança. O meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus. O Senhor que fez a terra. O Senhor que está acima então de tudo. Isto é a garantia. Nele que eu tenho que depositar a minha confiança. Você está dizendo então que se você confiar em Deus e não nos deuses que estão aí, você não vai ficar doente, você não vai morrer, você não vai perder o emprego? Não estou falando nada disso. Porque a Bíblia não me autoriza a falar isso. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que eu coloco o meu coração e os meus olhos, não nos montes, mas no Deus que criou os montes, eu sei que as suas promessas são fixas e invariáveis para mim. Os céus e a terra, Jesus termina dizendo, os céus e a terra passarão. Ou seja, aquilo que nós hoje olhamos e temos como imutável, vai passar. Mas as minhas palavras jamais passarão. E que palavras são essas de Jesus que jamais passarão? São as promessas de Deus àqueles que creem nele. Em especial, a promessa de que ainda que morramos, viveremos. A palavra de Deus me garante que nem altura, nem largura, nem espada, nem anjo, nem demônios, nos diz Paulo, me separarão do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu tenho absoluta certeza que toda esta catástrofe pode matar o meu corpo. Pode matar o corpo dos meus filhos. Pode matar o corpo dos meus entes queridos. Pode levar todos para a sepultura. Dessas cavadas em cemitérios já improvisados. Pouco importa. Mas a promessa de Deus que jamais acaba e que jamais vai passar, de acordo com o Senhor Jesus, é de que eu ressuscitarei no último dia. Junto com todos aqueles meus amados que confiaram no Senhor Jesus. Com os amados que me ouvem agora. Com os amados que estão no mundo todo nesse momento confinados, sem poder estar em comunhão entre si, mas que confiam no Senhor. A pandemia está aí, ela pode me atingir. A fome e o desemprego estão aí, eles podem me atingir. O mundo pode acabar numa explosão nuclear, pode, eu vou morrer. Mas a palavra de Deus me garante que nada disso me separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E a promessa de Deus é que no último dia, quando todas essas coisas tiverem passado, então o Senhor vier em seu poder e glória, nós vamos nos levantar das sepulturas e vamos reinar com Ele para sempre. Esta palavra é imutável. Tudo mais passa. A ciência passa, a política passa, a economia passa, o presidente passa, o governador passa, os políticos, os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, todos vão passar. Somente a palavra de Deus jamais vai passar. E a palavra de Deus me diz, crê no Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus me diz. Mas crê para quê? Qual é a garantia? Crê no Senhor Jesus Cristo. Deixa que Ele tome conta da sua vida. Deposita só nele a sua confiança. Tenha responsabilidade com a ciência, tenha responsabilidade com a política, com a economia. Óbvio, estamos nesse mundo. Mas não são eles que devem ser o repositório da nossa confiança. A nossa confiança está em Deus, no Senhor, que fez os céus e a terra. E, de acordo com o que diz o Senhor Jesus, tudo isso vai passar? Vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. E a palavra dele me garante que nada disso me afasta dele. E que, ainda que a pandemia me leve para a sepultura, ainda que a fome acabe comigo, ainda que o desemprego acabe com todos os meus bens, nada disso vai me separar de Deus. E no último dia, aquela sepultura vai se abrir. Aquela sepultura vai se abrir. E nós vamos sair dali para reinar
com o Senhor Jesus. Sem Covid, sem guerra nuclear, sem corrupção política, sem corrupção na economia e sem precisarmos da ciência dos homens, porque somente o Senhor será o nosso pastor. E somente o Senhor hoje é o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado. Tanto quanto possível, tome cuidado. Se não for possível, Deus está ao seu lado. Mas, acima de tudo, coração em Deus. Coração em Deus. Coração na palavra de Deus. A palavra de Deus jamais passará. A Covid vai passar. Os governantes vão passar. A ciência humana vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor e ressuscita. Sai da sepultura no último dia, porque você vai reinar com Deus. Deus, Deus, somente Deus. Põe teu coração, tua esperança, tua confiança e tua certeza nas mãos de Deus. E que Deus nos abençoe. Deus esteja conosco essa semana. Vamos orar? Deus querido, amado, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Porque mesmo que olhemos ao nosso redor e somente vejamos tanta tribulação, desgraça, Senhor, nós conseguimos olhar para além disso e enxergar o Senhor no teu alto e sublime trono. E saber que o Senhor fez os céus e a terra e que nada disso que está acontecendo foge dos teus olhos, foge do teu conhecimento, foge do teu controle, Senhor. Porque Deus nenhum, porque criatura nenhuma pode assumir a autonomia e o poder para desafiar o Senhor. E nós cremos, Senhor, que tudo pode acontecer, mas que o nosso coração está em Ti. E pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo acalme o nosso coração. Dê calma, dê segurança, Senhor, para que nós passemos por essa crise inabalados, Senhor. Mas sabendo que, ainda que ela nos atinja, um dia, a Tua palavra nos garante, nós nos levantaremos da morte para estarmos contigo pelo resto de toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Fica conosco. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos. Boa semana, na graça e na paz e na palavra do Senhor Jesus. Amém.